Pense só nisso. Rocinha, dezembro de 2025, a maior favela da América Latina, encravada entre os bairros ricos de São Conrado e Gávea. Um verdadeiro fortaleza do Comando Vermelho, onde o chefe local, um bandido implacável apelidado de Rei da Rocinha, vive como rei, mansão com piscina, seguranças 24 horas, arsenal com centenas de fuzis importados, controlando bocas de fumo que faturam milhões por mês. Ele estoque moradores com taxas de proteção, manda executar quem deve ou trai, transforma 70 mil pessoas honestas num campo de terror diário. A facção usa a comunidade como base para rotas interestaduais de droga e armas, abrigando foragidos de outros estados em troca de alianças lucrativas. Mas o jogo virou. Inteligência da PM mapeou o bunker dele no alto da favela, na região da Dioneia. Na madrugada de 16 de dezembro, o BOPE entra em operação de altíssimo risco. Helicópteros baixos, caveirões subindo vielas, granadas iluminando a noite. Os caveiras avançam sob fogo pesado de AK-47.50, neutralizam vapores, invadem a mansão de luxo. O rei tenta a fuga pela mata densa, mas é cercado, baleado nas pernas e preso vivo. Arsenal gigante apreendido, toneladas de cocaína e cum-cum confiscadas, o CV perde sua principal fortaleza na Zona Sul, levando um golpe que abala toda a estrutura da facção. Essa mega operação mostrou o que acontece quando o Estado reage com força total, sem amarras ideológicas ou direitos humanos seletivos para os bandidos. Políticas moles só fortalecem o crime organizado, mas ações duras como essa devolvem segurança para os moradores de bem, para os turistas, para os cidadãos que pagam imposto e merecem paz. O BOPE, mais uma vez, provou que é a linha entre o caos e a ordem. Essa história fictícia, inspirada em operações reais contra o CV na Rocinha, é crua e sem censura, para mostrar o heroísmo dos policiais contra a barbaridade dos traficantes. Se você apoia a lei e ordem, se quer um Rio sem facção mandando em favela, fica até o fim dessa série exclusiva. E antes de começar, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Rio, São Paulo, Fortaleza, interior, exterior? Deixa aí para eu saber onde está nossa audiência que defende segurança pública e polícia forte. A madrugada de 16 de dezembro de 2025 estava fria na zona sul do Rio quando o capitão Rodrigo Leão Vargas, comandante de elite do BOPE, recebeu o sinal verde definitivo. Meses de inteligência implacável haviam mapeado o coração do Comando Vermelho na Rocinha. O chefe local, um criminoso sanguinário conhecido como Rei da Rocinha. Na verdade, João Pedro Alves, ex-militar desertor que subiu na facção matando rivais e ordenando chacinas. Ele vivia numa mansão fortificada na Dioneia, alto da favela, com piscina aquecida, área gourmet, vigilância com drones e um arsenal estimado em 1.500 fuzis, granadas e metralhadoras .50. De lá, comandava o tráfico que inundava a zona sul de droga, extorquia moradores com taxas mensais de segurança, gás e luz e abrigava foragidos do CV de outros estados, formando alianças que expandiam o Império Vermelho. Leão, 48 anos, cicatrizes de operações no Alemão e na Maré, sabia o risco. A Rocinha era labirinto de vielas estreitas, barricadas diárias, olheiros em cada esquina. Políticas passadas de pacificação falharam porque davam moleza para os bandidos, direitos humanos para os criminosos, audiência de custódia rápida, juiz soltando o chefe. Mas agora, com o governador Cláudio Castro dando respaldo total para as forças de segurança, o BOPE ia entrar para valer. Esses parasitas acham que a Rocinha é território deles. Hoje a gente prende o rei e corta a cabeça do CV aqui, discursou Leão para os seus 50 caveiras no quartel. A Operação Coroa Caída começou às 4 horas da manhã. Helicópteros Black Hawk sobrevoaram baixo, holofotes varrendo lajes e matas. Caveirões blindados, apoiados por veículos de demolição, subiram as ruas principais, derrubando barricadas de pneus queimando e ferros cravados no chão. Granadas de efeito moral explodiram nas entradas, fumaça cobrindo tudo. Os homens do BOPE desceram em rapel dos Elis, enquanto equipes terrestres avançavam em formação tática, escudos balísticos à frente, fuzis HKG-3 prontos. O primeiro confronto foi feroz. Vapores do CV, postados nas lajes, abriram fogo com AK-47 importados. Balas traçantes riscaram o céu escuro. Um caveira tomou tiro de raspão no braço, mas continuou. O atirador de precisão Falcão,
No Eli, abateu 3 sentinelas com tiros certeiros na cabeça. Alvos neutralizados, relatou o Frio. Dentro das vielas, cheiro de pólvora e esgoto. Moradores corriam para as casas, crianças chorando. Os caveiras revistavam beco por beco, prendendo olheiros adolescentes com rádios. Um gerente de boca tentou emboscada com granada, explodiu perto, ferindo levemente 2 policiais, mas ele caiu sob rajada controlada. Não dá trégua para os covardes, gritou o Leão pelo rádio. Avançando para o alto da Dioneia, a resistência cresceu. O rei havia convocado reforços, vapores de bonde aliados, armados até os dentes. Uma .50 montada numa laje abriu fogo, perfurando blindagens leves. Um caveirão levou impactos, mas continuou. Equipes flanqueavam pela mata densa, mergulhadores cobrindo possíveis fugas pro canal. De repente, rajada intensa vinda de uma mansão luxuosa. Seguranças do rei, ex-milicianos contratados, formaram linha de defesa. 2 caveiras caíram feridos, um no peito apesar do colete nível 4. Médico, cobertura pesada, ordenou Leão, dragando companheiros para trás de um muro enquanto respondia ao fogo. Granadas de luz cegaram os defensores. Os caveiras invadiram o quintal. Piscina iluminada, churrasqueira com carnes premium, bebidas importadas, luxo financiado por droga que mata famílias. Dentro da casa, tablet de cocaína pura empilhados, fuzis pendurados nas paredes, pendrives com contatos internacionais. O rei, barba feita, tatuagem do CV no peito, tentou fuga por uma porta dos fundos que dava para a mata. Seus últimos seguranças cobriram com fogo desesperado. 3 caíram abatidos por Falcão e pelotões laterais. Leão perseguiu pessoalmente, desviando de galhos e tiros. O rei virou. Disparou uma rajada de pistola Glock, acertando de raspão o capacete de Leão. Mas o capitão não hesitou, 2 tiros nas pernas. O rei caiu gritando, sangue jorrando na terra úmida. Acabou seu reinado, seu lixo. Agora vai apodrecer na cadeia. Algemado, o rei cuspiu ameaças. O CV é maior que isso. Vocês matam um, vem 100. Mas os caveiras catalogavam tudo. Mais de 1000 fuzis apreendidos em depósitos escondidos, toneladas de cocaína e granadas, drones modificados para vigilância. 20 vapores neutralizados em confronto, 15 presos, incluindo gerentes que confessaram extorsões. Leão caminhava pela mansão destruída. Isso aqui era o Palácio do Terror. Financiava bala perdida e morador honesto, vício em jovem, medo em família trabalhadora. Os feridos foram evacuados de Eli. Tratados, voltarão ao serviço. Heróis de verdade. A Rocinha respirava aliviada. Moradores aplaudiam de janelas. Trânsito fluindo na autoestrada Lagoa Barra sem barricadas. A imprensa noticiava o golpe histórico no CV. Mas enquanto comemoravam, um pendrive apreendido revelou mensagens criptografadas. Reforços do CV de outros estados, incluindo o Ceará, já se mobilizavam para retomar o controle. Um chefe preso em Bangu ordenava, rei caído, ativar plano reserva, infiltrar policiais corruptos e contra-atacar em 48 horas. Leão sentiu o peso. A prisão do rei enfraqueceu o CV, mas a facção tinha raízes profundas, alianças nacionais. A retaliação viria pesada, talvez com ataques à UPPS ou bloqueios em túneis. O BOP conseguiria antecipar e esmagar os reforços antes que a Rocinha voltasse ao caos? O pendrive apreendido na mansão do rei da Rocinha não parava de revelar segredos enquanto o sol nascia sobre a favela. Mensagens criptografadas trocadas com chefes presos em Bangu e foragidos no Amazonas confirmavam o pior. A prisão de João Pedro Alves havia abalado o CV, mas a facção já ativava o plano reserva. Reforços pesados vinham do complexo do Alemão e da Cidade de Deus, além de pistoleiros contratados do Ceará e até operadores do PCC enviados de São Paulo para ajudar a retomar o controle da Rocinha em 48 horas. O objetivo era claro: contra-ataque violento, com barricadas em túneis, incêndios em vias expressas, ataques diretos a bases policiais na Zona Sul. Se perderem a Rocinha de vez, perdem a Zona Sul inteira, dizia uma das mensagens. Capitão Rodrigo Leão Vargas sabia que o tempo era curto. A Operação Coroa Caída havia sido um sucesso tático, rei preso vivo, arsenal gigante confiscado, toneladas de droga tiradas de circulação. Mas se não cortassem os reforços agora, tudo seria em vão.
Moradores honestos da Rocinha, que aplaudiam discretamente a ação do BOPE, voltariam a viver sob o jugo do terror. Esses vermes não aceitam derrota. Acham que podem transformar o rio num campo de batalha para proteger seu império de droga. Hoje a gente esmaga os reforços antes que cheguem, disse Leão para os seus homens no debriefing urgente. Reforços do BOPE foram chamados. Mais 60 caveiras, apoio aéreo com helicópteros armados, drones de vigilância e até equipes do choque. Inteligência mapeou as rotas de entrada, comboios armados vindo pela linha vermelha, Avenida Brasil e túneis Rebouças do Zuêndio. O plano era interceptar antes que entrasse na favela, evitando confronto dentro das vielas lotadas de civis. A operação começou na noite de 17 de dezembro. Postos de bloqueio discretos foram montados nas principais vias de acesso à Zona Sul. Caveirões camuflados, atiradores de precisão em viadutos, helicópteros em órbita alta. O primeiro comboio foi avistado às 23 horas. 4 caminhonetes blindadas, placas de São Paulo e Duque de Caxias, carregando vapores do PCC e do CVA armamento pesado visível, caixas de munição, fuzis embrulhados. Quando tentaram passar pelo túnel Rebouças, o cerco fechou. Holofotes cegaram os motoristas, caveirões bloquearam frente e trás. BOPE, desliguem os motores. Mãos ao alto. A resposta veio em rajadas de AK-47 pelas janelas. Balas perfuraram blindagens leves. Um caveira tomou estilhaços no rosto. Mas a resposta foi imediata. Granadas de luz. Tiros de precisão do atirador Falcão no viaduto, 2 motoristas abatidos na hora. As caminhonetes tentaram manobra desesperada. Uma delas acelerou contra um caveirão. Colisão brutal, metal retorcido. Vapores desceram atirando. Granada explodiu perto, ferindo 3 policiais. Mas os caveiras avançaram protegidos por escudos. Rajadas controladas derrubando 4 bandidos na hora. O restante se rendeu. Mãos na cabeça, chorando por misericórdia que não tiveram com suas vítimas. Apreensões no túnel, 10 fuzis novos, 5.000 munições, granadas de fragmentação, coletes balísticos, tudo destinado a rearmar a Rocinha. 6 presos, 3 neutralizados. Isso ia virar banho de sangue na favela, murmurou o Leão enquanto catalogavam. Mas o rádio crepitou. Outro comboio, maior, vindo pela linha vermelha. 8 veículos, inclusive um caminhão-baú com reforços do alemão. Eles sabiam do bloqueio no túnel e mudaram rota. Leão ordenou deslocamento imediato. Comboio de caveirões voou pela avenida. Sirenes ligadas, helicóptero guiando por cima. O confronto na linha vermelha foi o mais pesado. Os bandidos, avisados por olheiros, prepararam emboscada. Pneus queimando para bloquear a visão. Ponto 50 montada na caçamba de uma picape. Rajadas perfuraram um caveirão. 2 policiais feridos graves. Um deles, o jovem soldado Tigre, tomou tiro no peito, colete salvou, mas fraturou costelas. Leão desceu pessoalmente, liderando o contra-ataque. Não recuem. Esses covardes querem transformar Via Expressa em zona de guerra. Granadas de efeito moral, fumaça cobrindo tudo. Atiradores do Eli abateram o operador da ponto 50. Caveiras flanqueavam pelos canteiros, pegando os vapores pelo lado. Corpo a corpo brutal. Um vapor do CV, tatuado até o pescoço, tentou investir com facão, abatido a queima-roupa. Outro, pistoleiro cearense contratado, rendeu-se jogando arma no chão. O líder do comboio, um gerente do alemão conhecido como Careca do CV, tentou fugir a pé pela marginal. Leão perseguiu, desviando de carros abandonados. Tiro nas pernas, preso vivo, algemado, cuspindo ódio. Vocês acham que acabam com a gente? O vermelho volta mais forte. Contagem na linha vermelha, 12 traficantes neutralizados, 10 presos incluindo Careca do CV, apreensões absurdas, 20 fuzis K-47, 3.50, lança-granadas, milhares de munições, quilos de cocaína para distribuição imediata. Os veículos confiscados, provas para PF. Enquanto isso, dentro da Rocinha, equipes do BOPE estabilizavam a comunidade. Barricadas restantes destruídas, bocas de fumo fechadas, moradores saindo às ruas para agradecer. Crianças brincando sem medo de bala perdida, comércio reabrindo. Pela primeira vez em anos, a favela respirava sem o peso do rei e seus apores. Leão,
exausto mas firme, apertava mãos de moradores. Vocês merecem paz. A Rocinha é de vocês, não dos bandidos. Os feridos foram evacuados. Tigre internado mas estável, herói da noite. A imprensa noticiava o duplo golpe, prisão do rei e destruição dos reforços. O CV perdia sua joia da coroa na Zona Sul, enfraquecido como nunca. Mas no celular de careca do CV, uma última mensagem de Bangu. Reforços interceptados. Ativar plano final. Ataque coordenado com explosivos no túnel Zuzuendel e na Lagoa Barra. Aliança com milícia da Gardênia Azul confirmada. Amanhã ao amanhecer. Leão leu e sentiu o sangue ferver. O CV, desesperado, agora se aliava até com milícia rival para tentar recuperar terreno. Explosivos em túneis significavam risco de centenas de mortes civis. O BOP conseguiria desmontar essa aliança profana e impedir o atentado antes que o rio mergulhasse no caos total? A mensagem final no celular de careca do CV gelou o sangue de todos no comando de operações. Plano final ativado. Amanhã ao amanhecer. Explosivos no túnel Zuzuendel e bloqueio total da autoestrada Lagoa Barra com incêndios e tiroteios. Aliança com milícia da Gardênia Azul confirmada. Vamos mostrar que ninguém toca na Rocinha sem pagar caro. Era 18 de dezembro de 2025 e o Comando Vermelho, encurralado após a prisão do rei e a destruição dos reforços, fazia o impensável. Pacto com milicianos rivais da Zona Oeste, aqueles mesmos que cobram taxas legais de luz, gás e segurança em comunidades dominadas. O objetivo era claro: criar caos total na Zona Sul, paralisar o trânsito entre Gávea, São Conrado e Barra da Tijuca, forçar o governo a recuar e abrir espaço para retomar a Rocinha. Capitão Rodrigo Leão Vargas não perdeu um segundo. Convocou reunião emergencial com o comandante-geral da PM e a inteligência da PF. Senhor, isso não é mais guerra de facção contra a polícia. É terrorismo urbano. Se explodirem os Zuzuendel no horário de pico, morrem centenas de inocentes, trabalhadores, turistas, famílias indo para a praia. E a Aliança CV Milícia mostra o quanto esses parasitas estão dispostos a tudo para manter o império da droga e da extorsão. A autorização veio imediata. Carta branca pro BOP, apoio da Força Nacional, choque, até blindados da Marinha posicionados na Lagoa. Leão montou o maior cerco já visto na Zona Sul. 100 caveiras divididos em 4 frentes, uma no túnel Zuzuendel, outra na autoestrada Lagoa Barra, terceira infiltrada na Gardênia Azul para cortar a milícia na raiz, e quarta estabilizando a Rocinha para evitar revolta interna. Helicópteros armados em órbita constante, drones mapeando rotas, atiradores de precisão nos morros ao redor dos túneis. A operação começou às 3 horas da manhã de 19 de dezembro. Primeira ação. Incursão na Gardênia Azul. Reduto da milícia que aceitou o pacto com o CV Caveirões invadiram a comunidade em silêncio, luzes apagadas. Milicianos, acostumados a atuar como donos do bairro, foram pegos dormindo. O chefe local, um ex-PM expulso conhecido como Capitão Milico, coordenava o envio de explosivos, C4 roubado de quartéis e dinamite de obras. Quando os caveiras derrubaram a porta da casa dele, ele tentou reagir com pistola. 2 tiros precisos, neutralizado na hora. No quartel miliciano, apreensões chocantes. Quilos de explosivos prontos para uso, detonadores remotos, mapas dos túneis com pontos marcados para detonação máxima de danos. 10 milicianos presos, 5 neutralizados em confronto. Um deles, ao ser algemado, confessou: o CV pagou 2 milhões para a gente explodir tudo. Queriam culpar o governo e voltar para a Rocinha como heróis. Com a milícia desmontada, Leão redirecionou forças para os túneis. No Zuzuendel, inteligência confirmava 2 carros-bombas já posicionados dentro do túnel, motoristas suicidas do CV esperando sinal para detonar no rush da manhã. Caveiras infiltradas como trabalhadores de manutenção avançaram pelo escuro. Quando os motoristas tentaram ligar os veículos, granadas de luz explodiram. Caveiras invadiram em segundos. Tiroteio intenso no concreto úmido do túnel. Vapores do CV abriram fogo com fuzis, balas ricocheteando nas paredes. Um caveira tomou tiro na coxa, outro no braço. Mas a superioridade tática prevaleceu. Atirador Falcão, posicionado na saída, abateu os motoristas antes que apertassem o detonador. Explosivos desarmados por especialistas da Marinha, túnel salvo.
4 traficantes neutralizados, 2 presos vivos. Na autoestrada Lagoa Barra, o último ato. O CV, sem os explosivos, tentou o plano B. Bloqueio total com caminhões roubados, pneus queimando e tiroteio para paralisar o trânsito. Mas os caveiras já estavam lá. Caveirões derrubaram barricadas, helicópteros iluminaram tudo. Vapores restantes, desesperados, abriram fogo de lajes próximas. Ponto 50 rasgou o ar, mas foi silenciado por contrabateria precisa. Leão liderou o avanço final. Acabem com isso. Esses covardes querem transformar via de lazer em campo de guerra. Rajadas controladas, granadas, avanço implacável. O último líder do contra-ataque, um gerente do CV chamado Barba, tentou fuga de moto pela ciclovia. Perseguido por equipe motorizada do BOPE, capotou na curva. Preso vivo, ferido, gritando ameaças vazias. Contagem final da Operação Coroa caída completa. Rei da Rocinha preso, reforços destruídos, aliança CV milícia desmontada, atentado terrorista evitado. Apreensões totais, mais de 1.800 fuzis, toneladas de cocaína e cumcum, explosivos suficientes para destruir túneis inteiros, veículos blindados confiscados. 32 traficantes e milicianos neutralizados em confronto legítimo, 48 presos de alto escalão, incluindo chefes que vão para presídios federais sem chance de mandar de dentro. A Zona Sul acordou em paz. Túnel Zuzu Angel aberto, autoestrada Lagoa Barra fluindo, Rocinha com comércio funcionando sem extorsão. Moradores saíram às ruas para aplaudir os caveiras, crianças brincando nas vielas sem medo de bala perdida. Turistas voltaram a circular, hotéis lotados de novo. O CV levou o maior golpe em décadas na sua principal fortaleza. Leão, exausto após 3 dias sem dormir, caminhava pela Rocinha agora estabilizada. Moradores apertavam sua mão, mães agradeciam com lágrimas. Vocês devolveram nossa comunidade pra gente, capitão. Agora podemos viver. Ele sabia que a guerra não acaba nunca, facções se reorganizam, novas rotas surgem. Mas operações como essa mostravam caminho. Estado forte, polícia respaldada, zero tolerância com bandido e traidor. O Rio de Janeiro respirava aliviado. A mensagem era clara. Quando o BOPE entra, o crime organizado perde. Sem negociação, sem moleza, sem direitos humanos seletivos que protegem só criminoso. Só lei e ordem, coragem e determinação. Essa foi a história completa de como o BOPE, em operação de alto risco, prendeu o rei da Rocinha, destruiu reforços, desmontou a aliança terrorista e enfraqueceu o Comando Vermelho como nunca. Baseada em fatos reais de ações contra o crime organizado, com nomes fictícios, mas com a verdade crua. Os verdadeiros heróis usam caveira no peito e defendem o cidadão de bem. Se você chegou até o final dessa série, é porque acredita num Brasil mais seguro, com polícia forte e bandido no lugar dele. Deixa o like. Compartilha para os amigos que precisam ver isso. Ativa o sininho para próximas histórias exclusivas. E nos comentários, você apoia operações duras como essa do BOPE? Acha que a aliança entre CV e milícia merece resposta à altura? E de qual cidade você está assistindo? Rocinha, São Conrado, Barra, qualquer lugar do Brasil. Conta aí para fortalecer o canal. Fica com Deus, família. Lei e ordem sempre. Até a próxima missão.